Capítulo 29. São Francisco no Monte Alverne. Primeira parte. Chegamos finalmente a estes últimos capítulos, nos quais, após o trecho percorrido neste livro, o caminho se fecha numa pausa para depois, talvez, continuar mais para adiante. Este novo episódio se detém no ponto culminante de sua manifestação e se retira para o outro extremo da eterna oscilação do ser, mudando para dentro o sentido de seu deslocamento, a fim de, após haver narrado e demonstrado, poder atingi-lo novamente. De fato, a vida se processa por meio desse deslocamento alternado, de dentro para fora e de fora para dentro, que são as duas fases inversas de todos os atos. A oscilação pendular entre tese e antítese, segundo a qual tudo se move e se equilibra, impõe que a introspecção e a manifestação sucedam-se no tempo. Ao longo de nossa caminhada neste volume, a vastidão dos problemas sociais foi gradativamente diminuindo à proporção que se aprofundava na complexidade do problema individual. O campo apequenou-se, mas o potencial elevou-se. Até mesmo na forma, portanto, este livro reproduz o fenômeno evolutivo que lhe constitui o problema central. Partimos do problema dos grupos, da questão social coletiva, que por causa da extensão e involução está colocado na base da pirâmide humana, e subimos até o problema dos pouquíssimos evoluídos, à questão individual, que se coloca no vértice dessa pirâmide. Alcançamos, desse modo, alturas às quais a massa não pode aspirar, formas de vida que somente podem ser atingidas pela excepcional emersão biológica. Completamos, assim, uma oscilação entre os dois extremos da vida humana, o coletivismo e o individualismo. De fato, ao progredir, a história oscila entre o sistema social igualitário e disciplinador das multidões e a exaltação do indivíduo excepcional, autônomo e rebelde, dois extremos contrários, graças aos quais ela se compensa e se completa. O sistema social coordena os elementos necessários, disciplinando-os, e constrói o indivíduo, de cuja imersão resulta o sistema. Ambos termos são necessários e colaboram no mesmo processo biológico de evolução. Agem alternadamente na história e, assim, equilibram suas funções nos pontos em que estas são contraditórias. O progresso alimenta-se nas duas fontes. Agora, depois de havermos tratado dos numerosos problemas das multidões e termos chegado às bordas do abismo da personalidade, o último passo tem necessariamente que nos colocar exatamente no ponto culminante da evolução humana, além do qual o espírito desembaraça-se da forma corpórea para assumir formas superiores, que por enquanto nem mesmo podem ser concebidas pelo homem comum. Porém, para chegar a esse ponto, devemos refazer de novo todo o caminho, subindo aos poucos através de vários problemas, esgotando antes de mais nada a questão da própria personalidade humana, da qual iremos tratar agora, observando um de seus casos particulares mais evoluídos e complexos.
Trata-se de uma emersão escolhida entre as mais compíscuas e espirituais, embora não seja a única, nem tenha apenas esta forma. Todos obedecem aos impulsos expansionistas do eu. A expansão constitui a primeira e mais evidente expressão vital. O ser segue sempre um esquema geral, manifestando-se por meio de individuações sintéticas, que resultam da concentração de forças no eu, mas que também se subordinam a um inverso período de descentralização, por meio do qual a personalidade humana manifesta-se como sistema expansionista. Desse modo, o binômio completa-se e os impulsos equilibram-se. Para a maioria, contudo, essa expansão ocorre horizontalmente, na superfície, somente ocorrendo verticalmente em elevação quando se trata de emersão biológica. A expansão do tipo normal dirige-se à posse, o que, por reciprocidade, significa sujeição. A expansão do supernormal dirige-se para a libertação, o que significa domínio. O normal, inexperto, vítima da ilusão, tenta dominar, mas acaba sendo dominado. Procura libertar-se, mas acaba agrilhoando-se. Conhece apenas a expansão terrena e, por isso, mostra-se avidíssimo, como hoje acontece, de se munir de energia necessária para aumentar seu raio de ação em superfície e sua capacidade de agir radicalmente, a fim de que a afirmação de si mesmo atinja a matéria o mais extensa e definitivamente possível. Mas desse modo não toma conhecimento da expansão vertical, que lhe escapa à percepção, e assim não lhe permite a conquista do volume, como domínio de uma dimensão superior. As duas atitudes em face da vida correspondem a duas posições e concepções totalmente diversas. O primeiro tipo revela-se muito pequeno, espiritualmente falando, para não poder se alojar comodamente na pequenina casa do corpo. Sua única ambição consiste em ampliá-la, a fim de construir para si mesmo uma prisão cada vez mais bela e vasta, anexando-lhe todas aquelas dependências do corpo, chamadas posses, riquezas, honras, poder. O evoluído revela-se muito desenvolvido espiritualmente para não se sentir sufocar no ambiente terrestre. Trata-se da mesma sensação que sentiria um animal se fosse transformado em planta. Com efeito, a vida física, se a compararmos com a ilimitada liberdade dos movimentos de espírito, poderá parecer, para quem já os experimentou, algo como a imobilidade da árvore comparada com a agilidade dos animais. O evoluído, que está prestes a sair da crisálida terrena, já tendo saboreado a vida em dimensões superespaciais e supertemporais, sente de fato, nas dimensões exatas, os grilhões do corpo e dos limites impostos pelo plano evolutivo da matéria. Sente a angústia da vida terrena e a tolera como expiação ou missão, não espontaneamente, mas por dever. Seu íntimo impulso expansionista, que segue a direção vertical, não tem o objetivo de ampliar e enriquecer a prisão, mas sim de se libertar dela. Não há outro sistema sério para resolver as dores da vida.
Ele descobriu os truques da ilusão e não se deixa mais iludir. Já sabe que os domínios humanos, na realidade, não passam de servidão e, por isso, não se dispõe mais a persegui-los. Reconhece que eles são necessários para os primitivos, como meio de experimentação, e compreende a função deles nesse plano. Porém, não pode aceitá-los, pois executa um trabalho completamente diferente. É justo que, de acordo com sua capacidade, cada um maneje na vida os instrumentos aos quais mais se adapte. Aquele que sabe, porém, dá a cada um deles o valor que merece. Assim, o evoluído recusa uma extensão de domínio indevida, que para ele resolve-se em mentira, pois trata-se em substância de aumento de escravidão. Ele repele as miragens que o ligam aos grilhões da posse, e tornando-se o mais possível independente de tudo e de todos, volta as costas a todas as conhecidas lisonjas da vida. Não faz questão de superioridade, mas sim de maturidade. Cada um de nós exerce a função exata no seu plano e está no lugar certo. Também, segundo a lei de justiça e equilíbrio, todos que aprenderam a desempenhar funções mais elevadas devem exercê-las onde isso se torne possível, em outros mundos mais adiantados e mais adequados. A natureza, econômica como é, conhece muito bem e, por isso, não desperdiça os seus valores. O funcionamento orgânico do universo e a grande marcha evolutiva não podem parar. A ascese, depois de realizada intimamente, impõe inexoráveis mudanças, inclusive à forma. O ciclo deve continuar na fase seguinte. O fruto maduro deve se destacar da árvore. O homem evoluído deve se destacar da humanidade. Por mais que por bondade, humildade e amor o evoluído se dedique a seus semelhantes, ele é irresistivelmente impelido cada vez mais para cima no aflitivo turbilhão da vida. Fechemos o pedaço de caminho percorrido neste livro, contemplando esse momento sublime através de um caso excelso, em que um tipo de personalidade madura foge como se fosse um projétil do campo das atrações terrestres e se lança no espaço infinito. O fruto elaborado e amadurecido no ponto mais alto das ascensões biológicas, o produto mais bem acabado da vida humana, destaca-se da árvore que o produziu. Bem próximo da morte, quando ele ressurge no limiar de uma vida muito mais ampla, veremos um ente não mais humano, embora pareça, nascer para a realidade iminente de um mundo superior, que se abre diante dele, revelando-se a ele num supremo lampejo espiritual, como prelúdio de paradisíacas sensações interiores. Esse mundo constitui o céu de Cristo. Este ser, que embora pareça já não é mais humano, foi Francisco de Assis. O momento sublime da derradeira ruptura das órbitas terrenas e do lançamento no infinito deu-se num incêndio de luz e amor nos cimos do Monte Alverne. Citaremos primeiramente a singela história dos Fioretti, acrescentando a aquela parte já citada no volume Ascese Mística, capítulo 15, segunda parte,
o trecho que descreve os precedentes do maravilhoso acontecimento. Abre aspas. Aproximava-se a festa da cruz de setembro. Certa noite, na hora em que se costuma rezar as matinas, Frei Leão foi ter com São Francisco, e tendo dito da cabeceira da ponte como se costumava, Senhor, abrirá meus lábios, São Francisco não lhe respondeu. Frei Leão não voltou para trás, como São Francisco lhe ordenara, mas, com boa e santa intenção, atravessou a ponte, entrou devagar na cela e, não o encontrando, supôs que ele estivesse na floresta, ou então entregue à oração em algum lugar. Saiu e, à luz do luar, foi procurá-lo cuidadosamente na floresta. Finalmente, ouviu a voz de São Francisco e, aproximando-se, viu-o de joelhos, com o rosto e as mãos voltados para o céu, a perguntar com grande fervor: Quem sois, ó Deus, dulcíssimo Senhor meu? E quem sou eu, vosso vilíssimo servo? E repetia sempre as mesmas palavras, sem dizer mais nada. Por isso, Frei Leão ficou muito admirado e, levantando os olhos, fitou o céu e viu descer um belíssimo e esplêndido facho de fogo, que pousou sobre o corpo de São Francisco. Da chama ouvia sair uma voz que falava com São Francisco, mas Frei Leão não distinguia as palavras. Quando viu isso, julgando-se indigno de estar assim tão perto daquele santo lugar, onde se dava aquela admirável aparição, e temendo, além disso, ofendê-lo e lhe perturbar a consolação, caso São Francisco lhe percebesse a presença, afastou-se silenciosamente e, ficando de longe, esperou para ver o fim de tudo aquilo. Olhando atentamente, viu São Francisco estender 3 vezes as mãos na direção da flama. Finalmente, depois de um grande espaço de tempo, viu a chama voltar para o céu. Então ele mexeu-se, e São Francisco, percebendo a sua presença por causa do barulho de seus pés esmagando folhas, disse-lhe que o esperasse e não se movesse do lugar. Então Frei Leão, obediente, ficou parado e o esperou. São Francisco, aproximando-se, perguntou-lhe: Quem és? Frei Leão, tremendo, respondeu: Sou Frei Leão, meu pai. E São Francisco lhe disse: Por que vieste até aqui, Frei Carneirinho? Não te disse eu que não andasses me espionando? Dize-me em nome da santa obediência se viste ou ouviste alguma coisa. Frei Leão respondeu: Pai, ouvi tu falar e dizer muitas vezes: Quem sois, ó dulcíssimo Deus meu? E quem sou eu, verme vilíssimo e inútil servo vosso? Pedindo-lhe em seguida, devotadamente, para explicar tais palavras, que ele não havia compreendido. São Francisco, então, vendo que Deus concedera ao humilde Frei Leão, por sua simplicidade e pureza, a graça de contemplar algumas coisas, concordou em lhe revelar e lhe expor o que ele pedira, e falou assim: Naquela flama que viste, estava Deus, falando-me sob aquela mesma aparência com que outrora falara a Moisés. Mas toma cuidado, não andes espionando-me por aí. Volta para a tua cela com a bênção de Deus e toma bem conta de mim, pois dentro de poucos dias Deus fará tão grandes e maravilhosas obras neste mesmo monte,
que todos ficarão maravilhados. E fará também algumas coisas novas, que ele nunca fez em proveito de criatura alguma deste mundo. Daquele momento e daquele ponto em diante, São Francisco começou a libar e a sentir mais abundantemente o dulçor da divina contemplação e das visitas divinas. Entre elas, logo depois, uma preparatória da impressão dos estigmas. Foi assim: na véspera da festa da Cruz de setembro, estava São Francisco em oração na sua cela, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse da parte de Deus: Vim confortar-te e recomendar-te que te prepares e te disponhas humildemente e com toda a paciência para receber o que Deus quer fazer em ti. São Francisco respondeu: Estou preparado para suportar com paciência tudo quanto meu Senhor queira fazer em mim. Então, ouvindo isto, o anjo partiu. No dia seguinte, dia da cruz, São Francisco, por ocasião das matinas, de madrugada, pôs-se a orar diante da porta da cela, com o rosto voltado para o nascente. Orou e, permanecendo por muito tempo em oração, começou a contemplar devotadamente a paixão de Cristo e sua infinita caridade. Tanto cresciam nele o fervor e a devoção, que por amor e compaixão todo ele se transformava em Jesus. Estando assim inflamado nessa contemplação, nessa mesma manhã viu descer do céu um serafim com 6 resplendentes e flamejantes asas, o qual, voando velozmente, aproximou-se de São Francisco a tal ponto que ele pôde discernir e ver perfeitamente nele a imagem de um homem crucificado. Estando imerso nessa admiração, foi-lhe revelado pela aparição que a divina providência lhe proporcionava aquela visão, a fim de fazê-lo compreender que deveria se transformar não por martírio corporal, mas sim incendendo-se mentalmente na imagem perfeita de Cristo crucificado. Durante essa aparição admirável, todo o Monte Alverne parecia arder em chamas esplêndidas, que, como o sol, iluminavam os montes e os vales dos arredores. Os pastores que velavam por ali, vendo o monte em chamas e tantas luzes em volta, ficaram com muito medo. Isso de acordo com o que mais tarde eles mesmos contaram aos frades, dizendo-lhes até que as chamas permaneceram sobre o Monte Alverne pelo espaço de 1 hora. Do mesmo modo, diante da claridade dessa luz, que resplendia nas janelas das estalagens da região, alguns muladeiros levantaram-se na Romanha e, acreditando que havia surgido o sol material, carregaram seus animais. No entanto, ao se porem a caminho, viram a referida luz se apagar e o sol material aparecer. Na aparição serafínica, Cristo manifestou-se e disse a São Francisco algo secreto e sublime, que São Francisco jamais quis revelar a pessoa alguma. Depois de um grande espaço de tempo e de um colóquio particular, a admirável visão se desfez, deixando o coração de São Francisco abrasado num vívido fogo de amor divino e imprimindo-lhe na carne a maravilhosa imagem dos estigmas da paixão de Cristo. Nos pés e nas mãos de São Francisco começaram a surgir os horrendos sinais dos pregos,
exatamente como a visão lhe mostrara no corpo de Jesus crucificado, que lhe aparecera sob a forma de serafim. Do mesmo modo como se mostraram nas mãos e nos pés do serafim, as marcas dos cravos também se imprimiram em São Francisco, nas mãos, nos pés e no lado, à imagem e semelhança de Cristo crucificado. Embora se empenhasse em esconder os gloriosos estigmas, tão nitidamente impressos em sua carne, a necessidade o obrigou a escolher Frei Leão, o mais simples e puro dos frades, ao qual tudo revelou, deixando-o ver e tocar aquelas santas chagas e enfaixá-las em trapos, para lhes mitigar a dor e receber o sangue que delas saía. Finalmente, tendo São Francisco terminado a quaresma de São Miguel Arcanjo, ele se dispôs, por divina revelação, a voltar para Santa Maria dos Anjos, juntamente com Frei Leão, como lhe era conveniente fazer. Assim, ele partiu e desceu o Santo Monte. Fecha aspas. Isso nos contam as Fioretti, deixando os acontecimentos envoltos numa atmosfera de lenda e sonho. O que há de objetivo e real nesta narração? O fenômeno aqui é visto de longe, no plano comum da vida humana. Nada se vê do plano supernormal senão efeitos físicos, aquilo que pode ser percebido pelo normal. Não chega até nós senão uma projeção dos fatos nos sentidos. A história, depois, passou de boca em boca, e quem a narra não assistiu os acontecimentos, nem viu de perto qualquer testemunho. Somente Frei Leão soube alguma coisa. Não recebemos senão um pouco de luz vista de longe, através do espaço e do tempo, um reflexo filtrado pela psicologia dos narradores. Para nos aproximarmos do fenômeno, é necessário penetrá-lo, reencontrá-lo dentro de nós mesmos. Da redução por nós percebida, devemos tentar alcançar o seu esplendor primitivo, revendo-o em sua realidade. Devemos não somente observá-lo, mas também procurar senti-lo e revivê-lo como ele realmente aconteceu. Isto é possível pelos caminhos do espírito. O olho normal, que vê o exterior e não sabe penetrar até as realidades espirituais, não percebe senão indícios. Não temos aqui a história do que realmente aconteceu, mas apenas de uma parte desse fenômeno grandioso, que pôde se refletir na pequenez do olho comum, cuja visão não poderia perceber com clareza o supernormal, o qual, portanto, lhe aparece envolto em névoas de mistério, como algo velado, perdido nas alturas do milagre. Para a comum percepção concreta, o mundo espiritual desaparece no irreal. Mesmo as histórias da vida do santo narram apenas genérica e sumariamente este momento, que é o ápice não só de sua perfeição, mas também de toda a humanidade em sua subida à procura de Deus e do Espírito. Momento crucial e decisivo da evolução, no qual o ser se liberta da animalidade humana, fugindo ao mundo, às suas restrições, ao nosso modo de viver e sentir, para entrar numa fase de vida mais elevada, de exaltação do amor até a divindade. O olho normal do historiador
não vai além dos efeitos físicos, não penetra a substância e, portanto, não pode nos dar a realidade destas exceções. A história se detém no exterior, sendo-nos de pouca valia. Justamente por isso, não pode nos dar detalhes de coisas profundas e esfuma-se em lendas. No campo místico, milagroso, fora de nossa realidade, rodeado de luz, mas muito distante e irreal, o fenômeno foge à nossa percepção, tornando-se inacessível à nossa experiência, à nossa observação objetiva. Realmente, não é nada fácil avizinhar-se de semelhantes fatos. Por momentos, parece até que o fenômeno, pudicamente, mostra-se envolto em mistério, porque lhe repugna tomar forma material. Parece que não lhe é possível ou não lhe é permitido apresentar-se claramente ao olho humano, sob a luz crua dos sentidos, e que, para ser percebido, é preciso utilizar-se mais a fé do que a crítica histórica e científica. Sente-se que o profano é justamente desprezado. A própria natureza do fenômeno o exige. Não é permitido ao olho vulgar, além da homenagem que deve prestar à santidade, o direito de penetrar no sagrado retiro do mistério, onde se ouve a voz de Deus. Trata-se de coisas elevadas e sublimes, que se desfazem neste mundo de matéria e de armas. Trata-se de coisas que existem e não existem, de coisas que, quando nos aparecem, estão sempre prestes a desaparecer no imponderável, pois procuram e devem se esconder para a própria defesa, horrorizadas pelo contato brutal com a matéria terrena. Estes fenômenos, portanto, não podem, neste mundo, aparecer em plena luz. Assim, para a maioria, só é possível crer e venerar. Segue-se daí que as mentalidades racionais e científicas voltam-se para outras coisas, sentindo-se, por tudo isso, autorizadas a classificar o fenômeno entre as manifestações da arte, da lenda, do sonho e nada mais, chegando ao extremo de duvidar de sua realidade objetiva e negar tudo materialmente. Os fatos são bem diferentes. O fenômeno realmente existiu, é racional e cientificamente possível. Para afirmá-lo e demonstrá-lo, como o faremos, é necessário, primeiramente, tê-lo reconstruído e sentido por meio da intuição e da fé, tê-lo vivido interiormente, no espírito, para reduzi-lo aqui a uma forma racional e compreensível, porque o fenômeno, em sua profunda realidade, não pode se fazer sentir ou ser narrado, pois, como percepção direta, é incomunicável aos espíritos comuns. Reduzi-lo, porém, não significa destruí-lo, mas sim reforçá-lo, porquanto sua realidade, de outro modo, fugiria e seria, então, facilmente negada. Achegar-se a ele para melhor compreendê-lo não é irreverência. Assim, poderemos analisá-lo e, pela sua análise, explicá-lo e defini-lo, mostrando sua realidade objetiva e o elevando, assim, a um significado mais alto. Estudando a sua estrutura íntima, não negamos nem diminuímos a sua supernormalidade. Pelo contrário, a confirmamos. O prodígio compreendido continua sendo prodígio,
mesmo tornando-se para nós mais acessível e passível de imitação. A intuição não é destruição, mas sim compreensão e amor. Ao invés de nos afastar, avizinha-nos desse modo espiritual, onde ocorrem tais fenômenos. Trata-se de fazer sentir o irreal como real, fazendo-o descer das alturas onde se encontra até este nosso mundo racional. Ainda que esta procura não tenha, por imperfeição de seu instrumento humano, a capacidade de conseguir o escopo desejado, ela ficará, contudo, como tentativa honesta, feita com fé e em boa fé, inspirada por desejos de construção espiritual e não de destruição. Entramos no mundo da realidade supersensória, imponderável, situada no polo oposto da realidade sensória e material de nosso mundo terreno. Já falamos de São Francisco com diferentes finalidades e sentidos nos volumes As Noures, capítulo 4, Os Grandes Inspirados, e a Sese Mística, segunda parte, capítulo 15, Irmão Francisco. Para podermos nos avizinhar ainda mais dele, é necessária uma nova caminhada de fadiga e dor, da qual nasceu o pensamento destas páginas de conclusão. Somente após esta nova maturação, depois de estabelecidos e resolvidos novos quesitos, é possível encarar racionalmente tão complexo problema, para o qual convergem tantos outros, presumindo outras tantas soluções menores. Podemos pormenorizar mais ainda, aplicando tudo isto a um caso real. Neste trabalho de caráter sobretudo racional e de pesquisa, falamos presentemente ao homem racional em particular, ao homem que não crê e não sente, a fim de fazer que também ele compreenda este raro e incrível fenômeno vivido por São Francisco no Alverne, o seu significado científico, evolutivo e biológico, dando-nos assim, ao mesmo tempo, uma base lógica para os arroubos de fé e as afirmações místicas e intuitivas desenvolvidas sobre este argumento em outros volumes. Perante tais fenômenos, poderemos não apenas crer e venerar, chorar e amar, mas também pensar e compreender. O fenômeno do Alverne tem seu lugar e naturalmente se enquadra, também ele, na filosofia dos fenômenos que foi desenvolvida em A Grande Síntese e nesta explanação. Nestes capítulos conclusivos, confirmam-se as teorias precedentes, todas elas convergentes para este ponto, onde encontram aplicação lógica e fornecem explicação. O capítulo 25 deste volume, sobre o dualismo universal fenomênico, distingue duas vidas, a exterior e a interior, a material e a espiritual. Trata-se de dois mundos diversamente constituídos. O fenômeno do Alverne pertence ao mundo interior. Vimos que este mundo é individualizado e caracterizado por um ritmo e uma forma de vida próprios. Trata-se de um ritmo de ondas curtas, de alta frequência e potencial elevado, de sintonização noturna, azul, lunar, supersexual e supersensória, de uma vida que se expande para o íntimo, introspectiva, intuitiva, ativa, espiritual, incorpórea,
desenvolvida como qualidade de uma vida evoluída, vivida por um tipo biológico solitário, silencioso, sofredor, sensitivo e pacífico, negação do mundo. Estas são as características dos fenômenos espirituais, entre os quais, embora em nível infinitamente superior, inclui-se o fenômeno do Alverne. Segundo a lei do dualismo, estas são as condições do extremo oposto ao ritmo e à forma de vida material da animalidade humana, cujas características são opostas. O não ser no mundo da matéria estabelece o ser no mundo imponderável do espírito. Eis então o que se apresenta para nós de fato. A visão não é sensória, exterior, mas sim interior, é contemplação. A vida vegetativa é mortificada por jejuns, renúncias e sofrimentos. O ser vive de vida sutil, de notas agudas, penetrantes, intensas. Poderia-se dizer de alta voltagem, quase imaterializada na forma de energia radiante, constituída de ritmo vibratório. A exaltação vital está toda na expansão espiritual. A projeção dinâmica do ser dirige-se para a substância, o absoluto, Deus. A forma, o relativo, as coisas terrenas estão superadas. O tipo biológico já superou a fase da evolução humana, separando-se de nossa forma de existência e alcançando outra, mais elevada. O ritmo da vida animal, percorrendo o longo caminho da evolução, transformou-se em ritmo de vida espiritual. O transformismo evolutivo superou a fase humana, alcançando outra, superior, mais próxima à divindade. Eis as características do fenômeno do Alverne e de seu protagonista. Nossa pesquisa não destrói a sua figura, pelo contrário, a exalta. Tudo o que dissemos neste volume nos mostra como ele verdadeiramente alcançou o limite supremo da evolução humana, estando aqui em seu verdadeiro lugar na conclusão deste tratado, no vértice da pirâmide humana, no ponto supremo da evolução. Ele possui em sua mais legítima forma, embora em relação a seu tipo, as características do evoluído que indicamos como meta dos esforços humanos, como modelo do futuro tipo biológico. Esta conclusão nos mostra São Francisco, neste momento, entrando triunfante nos umbrais de um mundo super-humano. O Alverne representa precisamente um caso típico do fenômeno final da evolução humana. Por isso foi estudado no fim destas considerações. Vemos aqui o esgotamento da vida no plano físico, o organismo consumido pelas penitências e a sua ressurreição no plano espiritual. Vemos a extinção do dinamismo animal pela deterioração e a sua ressurreição em forma radiante. Vemos São Francisco alcançar um estado espiritual que representa o mais alto potencial suportável na fase da evolução humana, seu limite supremo, além do qual a forma material se extingue. Chega-se a este estado por etapas, pois a frequência de vibrações, o aumento de ondas e a obtenção de potencial elevado
progridem paralelamente, desde o pensamento concreto, que não sabe existir, senão materializando-se em ação, às ondas cerebrais do pensamento simples e comum, ao pensamento abstrato, à intuição do gênio, à oração sempre mais elevada e até o êxtase, na união espiritual com Deus. Trata-se de ondas cada vez mais rápidas, portanto, mais penetrantes, mais poderosas, mais imateriais. Por fim, o espírito alcança a forma radiante e materializada, independente da forma corporal. O enfraquecimento do organismo age, no presente caso, como revelador da personalidade espiritual. Já estão superadas as leis da fome e do amor, tema abordado no volume História de um Homem, capítulo 23, O Evangelho e o Mundo. O amor, finalmente, desmaterializou-se e tem funções puramente espirituais, como vimos em A Grande Síntese, capítulo 82, A Evolução do Amor. Para este ponto convergem e aqui se aplicam as teorias expostas anteriormente. A dor, transformada em perfeita alegria, cumpriu toda a sua função criadora e é parte integrante do fenômeno de transhumanização do santo. Acham-se fechadas as portas do vício e estão abertas as portas da virtude, para as quais o ser, impelido e guiado pela renúncia, corre, expandindo-se. O fruto do martírio já está maduro. O espírito, finalmente, depois de tantas lutas contra a carne, triunfa. A vida, outrora mortificada, ressurge mais intensa. Em seu processo construtivo-destrutivo, a evolução chega ao ápice de sua fase humana. O fenômeno do Alverne confirma completamente todas as nossas afirmações precedentes. O fato de havermos concebido o fenômeno espiritual como fenômeno igualmente biológico não somente lhe deu mais força, como também encontrou para ele uma explicação científica e racional. A maceração dos santos deixa de ser utopia ou crença para assumir a sua verdadeira função como processo evolutivo, como método de imaterialização e espiritualização, como impulso à degradação biológica, que, por ser condição para a ressurreição espiritual no imponderável, constitui elemento indispensável para o aceleramento da frequência no ritmo da vibração e para a transformação do potencial impulsionador da evolução. Sua meta é a harmonização na ordem divina. E que outra harmonização com a criação e com Deus haveria de ser maior do que a realizada no Alverne? Naquela noite sublime, todo barulho cessou. A alma se fundiu em paz na vontade divina. A criação, em sua ordem material, fez eco à ordem espiritual, sintonizando-se e fundindo-se numa única harmonia. Para confirmar o que dissemos no capítulo 10 deste volume, O Problema do Mal, vejamos neste caso como o ser, ao atingir um vértice da evolução, alcança a sua relativa autodestruição depois de cumprir seu dever a serviço e para triunfo do bem.
Enquanto o capítulo 25 nos dá elementos para definir e classificar o fenômeno do Alverne e as características biológicas do ser que o vive, o capítulo 26, sobre o dualismo da vida, nos dá a estrutura interior e funcional desse fenômeno. Somente o confrontando em relação à função orgânica do universo nos é possível compreendê-lo. Trata-se de um fenômeno de sintonização entre o humano, levado pela evolução até as portas do super-humano, e o divino. Para chegar neste ponto, o ser deve alcançar uma forma de vida com um ritmo vibratório de tal modo sutil e poderoso que lhe seja possível penetrar no âmago das coisas e aí harmonizar-se com a ordem interna da criação. Somente o evoluído é capaz de captar e perceber as radiações da realidade interior do espírito. Portanto, as vias de comunicação não são aquelas normais, exteriores e sensórias, mas sim supernormais, interiores e imateriais. No já citado capítulo 26, sobre o dualismo vital, observamos precisamente o mecanismo destas comunicações por via interior com o mundo imaterial do espírito e mostramos a sua realidade, tão objetiva quanto a realidade deste nosso mundo material. A percepção, nestes casos, percorre um caminho sensório que vai do interior para o exterior, seguindo os canais de retorno correspondentes ao sentido contrário dos canais normais de ida. Neste caso, os órgãos sensoriais são submetidos a vibrações provenientes do interior, condição que não diminui em nada a existência objetiva da realidade excitante das percepções, da qual resulta o fenômeno. E é natural que quanto mais a vida se transforma de sua forma material em espiritual, tanto mais nela se normaliza esta nova forma de sensibilidade, pela qual se substitui a percepção fisiológica direta e normal por uma percepção supernormal, inversa e espiritual. O processo, que é facilitado, como já dissemos, pela deterioração física, degradação biológica, depende do grau de imaterialização, momento destrutivo, e de espiritualização, momento reconstrutivo, alcançados pela evolução. Vimos como, no caso normal, as várias partes do caminho para a percepção visual são objeto externo, lente ocular, retina, nervo óptico, cérebro e espírito. Na última etapa, a corrente dinâmica deixa qualquer base física, imaterializando-se em forma radiante. Porém, vimos que não só o mundo externo, mas também o mundo interno e imponderável da personalidade podem ser geradores de vibrações. O mundo do espírito, que se abre para as alturas da evolução em direção à divindade, acha-se deste lado do ser, e não do lado sensório exterior. Encontra-se dentro de nós, no íntimo, dirigido ao cerne das coisas e dos seres, onde estão a substância, o absoluto, o imutável, e não na periferia, onde estão a forma, o relativo, o transitório. A evolução é a elaboração que, levando sempre mais para a profundidade do ser,
o faz despertar e viver sempre mais perto de Deus. Esta é a origem das sensações e manifestações espirituais que a alma, segundo o grau de sutileza e transparência alcançado por seu invólucro material, consegue perceber. A realidade excitante, neste caso, está situada no interior e não no exterior, sendo a sensação o último produto de um esforço que, atuando no sentido contrário ao precedente normal, corresponde, como já dissemos, a uma inversa percepção espiritual supernormal. Os termos deste caminho inverso percorrido são espírito, cérebro, nervo óptico e retina. A fonte da corrente dinâmica excitadora da percepção não está mais no ambiente material externo, mas sim no ambiente espiritual interno, e não poderia estar em outro lugar, pois trata-se de radiações espirituais. A sede natural dos fenômenos espirituais e de sua origem é precisamente o mundo interior, o mundo do espírito, cujas portas se abrem para a divindade, que está em nosso interior, no centro do universo, e não na periferia do ser. Somente o involuído, incapaz de sentir uma realidade diferente de seu mundo físico, pode acreditar que tais realidades sejam inconsistentes e inexistentes unicamente porque escapam à sua percepção. No entanto, para quem consegue sentir profundamente, não há nisso nada de extraordinário. Não sabemos todos que a mesma e bem sólida matéria, em sua essência, é imponderável? A ciência já não nos mostrou que tão logo penetramos na íntima essência das coisas, tudo se imaterializa? Imaterializar-se significa espiritualizar-se, passar da forma transitória à eterna substância, da ilusão à realidade, do relativo ao absoluto, o que significa caminhar para Deus. Eis, portanto, como aconteceu o fenômeno do Alverne. O dinamismo originário é radiante, sendo movido por estados vibratórios de substância imaterial, adequada ao mundo espiritual. Como se fosse um receptor radiofônico, o cérebro capta e registra esse dinamismo transmitido sem fio. Assim, a realidade espiritual concretiza-se numa imagem que, através do nervo óptico, é conduzida à retina e gera a percepção óptica. Obtém-se, portanto, sob a forma sensória, a expressão equivalente do imponderável, cuja tradução em termos de sensação seria impossível de traduzir de outro modo. Observando os olhos do indivíduo inspirado, a exemplo do caso de Therese Neumann, sentimos que eles, apagados para o mundo, não veem coisa alguma da realidade exterior, porém contemplam, como no verdadeiro vidente, uma vaga e profunda realidade. Já expusemos os princípios do fenômeno e, inclusive, os aplicamos. O olho registra, de fato, uma projeção, com resultados que, embora visuais, não são oriundos da realidade externa, mas sim da realidade interna. É natural que os fenômenos espirituais evolutivamente mais elevados
não possam ter sede e origem na periferia, no exterior, na forma, que é menos evoluída, mas somente no centro, na parte de dentro, na substância. É natural também que, por força do princípio de dualidade, esses fenômenos transmitam-se de maneira inversa à dos fenômenos materiais. Não se trata de alucinação nem de ilusão ótica. Nossos olhos, quando olham para dentro de nós, veem tão realmente como quando olham para fora. Tudo se resume em saber olhar, em saber sentir as vibrações do mundo espiritual e, principalmente, em possuir um mundo espiritual dentro de si mesmo. É o nosso próprio vácuo interior que nos leva a acreditar na irrealidade desse mundo interior, visto como supranormal apenas pela percepção do normal, que por isso lhe nega a existência. Trata-se de um problema de potencial interior, de desenvolvimento espiritual, de refinamento orgânico, de sensibilização conseguida por evolução. Se o fenômeno ocorrido no Monte Alverne constitui um caso sublime e excepcional, ele é também, para alguns temperamentos evoluídos, suscetível de experimentação, embora em grau e sob forma diversos. Para tanto, torna-se necessário que o indivíduo seja evoluído. Porém, como já vimos, não só o tipo oposto domina no mundo, mas também as opiniões na Terra são em grande parte elaboradas pelo tipo involuído para seu próprio uso e consumo. Em face dessa psicologia, ninguém pode sentir, compreender ou admitir nada disso. É questão de adiantamento evolutivo. Torna-se necessário seguir e amar essa realidade interior, buscá-la como um alimento e com ela viver em estreito contato. É indispensável nos sintonizarmos com ela por meio das preces, aproximarmos-nos dela através da desmaterialização, à custa de sofrimento, destruindo em nós a animalidade humana. O fenômeno que estamos analisando nos oferece tudo isso num grau elevadíssimo. Quando todas essas condições se verificam nesse grau de intensidade e elevação, o fenômeno pode adquirir uma potência tal que o dinamismo radiante originário chega a se transformar não apenas em visão, mas também em fato objetivo, até mesmo no que diz respeito à realidade externa, como o caso, por exemplo, da lesão muscular dos estigmas. Então, a imagem espiritual interior não apenas se materializa sob a forma de imagem ótica, mas também se impõe às leis físicas e orgânicas comuns, conseguindo então causar na carne alterações permanentes das células e tecidos. Já vimos como, relativamente à sua estrutura íntima, a própria célula não passa de um complexo movimento de átomos e cargas elétricas. As formas exteriores constituem apenas uma ilusória roupagem, resultado desse dinamismo imaterial. Quando reduzimos os fenômenos materiais e espirituais ao seu denominador comum, constituído por sua estrutura cinética, compreendemos facilmente essas concomitâncias e correspondências.
Os efeitos verificados no fenômeno do Monte Alverne mostram o elevado grau de potência radiante da fonte transmissora e a enorme capacidade sensitiva do organismo receptor. O fenômeno é, portanto, perfeitamente possível e se verifica de acordo com as qualidades do indivíduo receptor. Quem não as possui não percebe coisíssima alguma. As radiações mais poderosas podem estar ao seu lado e até mesmo envolvê-lo completamente, mas ele continua cego e surdo. A visão permanece na estreita dependência do estado e das qualidades individuais. O indivíduo imaturo fica do lado de fora, não sendo admitido a participar do fenômeno. Sua visão exclusivamente exterior não penetra na intimidade das coisas. Para ver no íntimo das coisas, é necessário, obviamente, olhar de dentro de si mesmo para o interior delas. Assim, a historieta limita-se à verificação dos efeitos, cujas causas, refugiando-se no miraculoso, escapam inteiramente. Frei Leão é o único que percebe alguma coisa. Vimos, portanto, o fenômeno se verificar no grau permitido pela potência espiritual, pelo desenvolvimento, pela maturidade evolutiva e pela íntima sensibilização do sujeito. Tudo dependeu apenas dos seus poderes de percepção nesse campo. Desse modo, a visão só é percebida pelos indivíduos maduros, sendo, portanto, um fato estritamente pessoal. Para que outros a percebam, torna-se necessário que estejam nas mesmas condições de sintonização e recepção. Apenas proporcionalmente às suas capacidades espirituais é que podem perceber parte do fenômeno, como Frei Leão, ou então coisíssima alguma, como acontece na maioria dos casos. Isso é muito natural, tratando-se como se trata de registrar, por meio das vias interiores, formas imateriais que não encontram símile nas formas materiais do mundo exterior. Se para perceber as formas materiais faz-se necessário possuir em bom estado de funcionamento os correspondentes órgãos sensoriais, nada mais natural, então, que para perceber a realidade espiritual devamos possuir completamente desobstruídas as vias interiores, que nos põem em comunicação com o lado oposto, constituído pelo imponderável. O que pertence ao espírito não podemos percebê-lo senão com recursos espirituais, o que significa utilizar processos diametralmente opostos aos nossos processos sensoriais comuns. A projeção da realidade interior, projeção ótica, acústica, tátil, etc., fica limitada exclusivamente ao sujeito. Porém, quando produz modificações no estado da matéria, o fenômeno torna-se de domínio comum, principalmente no caso em que a alteração revela-se permanente. Para os demais, não resta senão o caminho da fé ou da prova, representado por esse último resultado atingido no seu plano material. Relativamente a isso, observemos que não se trata de materializações ectoplasmáticas, dadas por novas formações em sentido mediúnico,
mas sim de percepções e projeções do imaterial por vias internas e de transformações operadas na matéria já existente. Os fenômenos sempre se aproveitam da via de menor resistência, que no caso do evoluído é exatamente a via interior. A simpatia nos levou a escolher São Francisco, entre tantos outros, como tipo de evoluído, a fim de nos determos apenas nesse setor particular das formas evolutivas. Mas trata-se sempre, sem dúvida, de um ponto culminante, de um homem que atinge a fase super-humana e, no momento crítico, faz chegar ao nosso mundo, através de si, reflexos do mundo superior a que ele pertence e que, embora sob tantas formas diversas, representa o futuro da humanidade. Final do capítulo 29.